gravação. Tá ao vivo. Vamos ver. Barreto, Apri. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Porque a gente não tava conseguindo. Bom, desliguei o modem, voltei, tudo. News, o problema é quando a gente coloca junto. Agora eu te ouço, Silvia. Agora pegou. Acho que é o horário. Gente, é o horário. Mas eu fico assim. Renata, se você quiser que a gente marque outro dia, a gente pode marcar, porque eu não sei, tinha mais... Como que você prefere? Não, Silvia, vamos tentar mais uma vez? Agora que a gente está conectando tudo direitinho, eu vou desativar os comentários e aí a Mas gente agora bate está um papo. fluindo, pode, eu acho que até... Tá? Os Tá comentários fluindo? tá indo bem, eu acho que é uma coisa de conexão. É. Eu desliguei tudo aqui, o celular, tudo, reiniciei tudo de novo. Então eu vou pedir para você se apresentar para a gente agora. Tá, meu nome é Silvia Malamude, eu trabalho há muitos anos com questões relacionadas a abuso emocional, narcisismo perverso, outras formas de abuso que não vêm de narcisismo perverso, questões culturais também, que tem muitas associações que tornam as relações abusivas. E nesses tempos aí que nós estamos passando de confinamento também, o que está acontecendo, né? Então, são mais de 20 anos que eu já dei início a esse tipo de trabalho, sou psicóloga, autora do livro, tem dois livros, um que é Projeto Secreto Universos e outro é Sequestradores de Almas, que é um livro que fala sobre relacionamento abusivo, o sequestro da alma que acontece e como que as pessoas podem ficar literalmente curadas emocionalmente a ponto de terem uma blindagem emocional e rumarem para outros mapas existenciais bem distintos daqueles tão traumatizantes que ocorrem quando a pessoa está num sequestro de alma, num relacionamento abusivo. Silvia, agora eu queria que você explicasse pra gente o que é um relacionamento abusivo. Porque às vezes as pessoas pensam que relacionamento abusivo é só quando há uma violência física. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o que é relacionamento abusivo. Então, relacionamento abusivo é quando existe gradativamente uma inibição de tudo que representa a identidade da pessoa. Então, você pode estar com uma amiga, com um amigo, e esse amigo, essa amiga, começar a exercer um poder sobre você. E como que acontece esse poder, né? Como é que acontece o poder de você ficar refém dos mandatos de um outro. Então, o relacionamento abusivo se dá assim. Eu mando, olha, teoricamente é isso, né? Do mais simples. Eu mando, você obedece. Só que como que fica isso daí e qual é a questão emocional que é envolvida nesse tipo de relação? Porque quando a gente fala eu mando, você obedece, tem alguém que está colocando como superior e o outro tem que obedecer, o outro é inferior. E por que que duas pessoas que aparentemente, que de verdade são iguais, existe, por exemplo, na fase do namoro, na fase do relacionamento, aquela questão da conquista, onde as duas pessoas estão no mesmo patamar de um suposto apaixonamento, e o que que acontece que em determinado momento essa relação toma esse tipo de postura. Então, um fica superior ao outro no sentido de ter o controle sobre o outro. Então, e que tipo de controle é esse? Então, eu vou dar um exemplo na questão assim de casais, de todos os tipos de casais. Isso daí não é especificamente para casal hétero, isso é para todos os tipos de relacionamento. Então, vamos dizer que você está iniciando um relacionamento, está conhecendo a pessoa e essa pessoa ela sempre vem com um encantamento bastante
grande, um grau de sedução, e essa sedução acontece quando praticamente tudo que você sempre imaginou, que você quis, que você almejou numa relação, magicamente esse abusador, ele tem aquele escaneamento, né? Ele vai percebendo, ele vai entendendo. Se você gosta de música, ele vai gostar de música. Se você não gosta de falar de determinado assunto, ele também não vai gostar. Se você se comporta de determinada maneira, ele vai ser o teu eco. Então, é um relacionamento de princípio, que a gente fala muito desse love bombing, né? Onde existe um encantamento tão grande, uma sensação tão grande de plenitude. Olha, agora encontrei esse parceiro ideal, que a pessoa não consegue, logo de início, perceber os sinais, que esse daí é o ponto que vai levar para o relacionamento abusivo. E os sinais... E quais são? Fala. Não, entendi. Você está querendo dizer que, tipo, o relacionamento abusivo no início a pessoa é incrível, aquilo tudo que você sonhou, e em que momento e como é que as pessoas não percebem que estão num relacionamento abusivo? Então, vou chegar aí, só vou falar mais um derivado daqui. Muitas vezes as pessoas estão num relacionamento que elas ficam totalmente encantadas, mas outras vezes elas ficam no oposto. Elas não se encantam em hipótese alguma, e existe uma manobra tão bem articulada que essas pessoas acabam sendo seduzidas. Eu vou dando exemplos para vocês entenderem. O que acontece? Que a pessoa começa a ficar refém e presa desse relacionamento. Então, ela está num processo de... Vou falar desses dois lados, da pessoa que se encanta e da pessoa que não se encanta, e como que elas ficam presas nessa relação. A pessoa que se encanta, que está precisando, está querendo essa relação, está encantada com a relação, esse abusador, na hora que ele sente que a sua presa está mais enlaçada, ele vai começar logo, na sequência, a ter falas de superproteção. Por exemplo, eu vou te acompanhar em todo lugar que você for. Aonde você for, eu vou estar junto, eu vou estar presente, e daí ele vai colocar alguma sutileza já do mandato dele, né? Que você, o que era bonito unhas vermelhas, daqui a pouco ele vai dar algum sinal de que isso daqui é vulgar. Começa a questão da apreciação e do controle, eu vou estar com você, e da depreciação. E aí o que acontece? Com isso, a pessoa vai recebendo esses sinais e, ao mesmo tempo, ele vai amenizando os sinais. Ele já está dando o recado de quem ela é e de como que vai ficar essa situação. Quando essa pessoa se envolve mais com esse abusador, essas situações efetivamente começam a acontecer. Só que aí a pessoa já está fisgada pela promessa da fusão. E essa promessa da fusão é o que fisga as pessoas. O que é a promessa da fusão? É a promessa de... Eu já não estou ouvindo de novo. Mas eu vou continuar. Vou continuar, que não está dando para ouvir de novo. Essa promessa da fusão é uma promessa de que esse relacionamento ele vai ser totalmente pleno e não vai ter interferência. Dá para me ouvir? Está dando para me ouvir? Está dando para ouvir? Eu vou continuar. Posso continuar? E ele não... sabe quando a pessoa tem uma junção perfeita, e essa junção é o estado de êxtase, onde que saúde, eles fazem muitas vezes esse apelo, inclusive pela sexualidade. E aí
eles vão dando a ameaça de que se você não se comportar do jeito que eles querem, sair dessa fusão e vão te abandonar totalmente. Então, como que isso aparece? O que é a Isso promessa aparece... da fusão, Silvia? A promessa da fusão é Não, o quando a que é pessoa essa fica promessa totalmente da fusão? junto com a outra e ela não precisa de mais nada. Pode sim. A gente É onde que todas as carências vão ser supridas, todos os medos vão ser acolhidos. Então, você está no teu lugar, no paraíso, naquele lugar de segurança máxima. E muitos disso eles conseguem também pela sexualidade, onde você tem literalmente a fusão e ele envolve a pessoa dizendo assim, daqui você não vai precisar de mais nada, você está completa, mas eu sou detentor de você sentir essa plenitude. Se eu não estiver por perto, você vai ficar na falta. E aí começa a questão do abuso. Eu não esqueci do abusador que a pessoa não quer. Eu já vou falar sobre isso também. Então, o que ele vai fazendo? Ele vai abusando no sentido de controlar a relação. Por exemplo, ele pode ter crises de mau humor e dizendo que desqualificando a pessoa, que a pessoa não fez a coisa como ele queria, não se comportou de modo adequado e de repente ele muda de humor e fala assim, não, tudo bem, tá tudo certo, e fica um clima assim, que ele manda informação assim, ou você fica na linha ou eu te abandono. Então a relação ela vai o tempo todo em torno disso. Então, muitas vezes ele faz sumiços, ele não atende telefone. Eu estou falando ele, mas pode ser ela também. Não atende telefone, ou ele fica fazendo um discurso desqualificador. E o que acontece? Isso daí que eu acho que é uma das questões mais importantes. Todos nós, em algum lugar nosso, a gente tem um lugar de desproteção. Lá de trás, quando nós somos muito pequenos, nós temos um lugar onde a gente não se sentiu acolhido na medida que precisava. Se você tem um primeiro momento de vida suficientemente bom, você sabe lidar com essas questões. Olha, faltou a mamadeira, fiquei com um pouquinho mais de fome. Todas essas questões da falta que ela é completada pelo olhar atento da mãe. Mas muitas vezes esses lugares de instabilidade, eles não são cicatrizados devidamente. Então, essa sensação da falta e do olhar do outro, essa angústia de precisar se sentir pertencendo, ela pode não ser tão grande, tão exacerbada quanto, e a pessoa pode seguir a vida muito bem, sendo que os recursos dela são muito maiores do que esse lugar de sensação de desamparo. Mas o que esse abusador faz? Ele vai quebrando toda a identidade, todos os recursos que essa pessoa tem construído ao longo da vida, desqualificando, mostrando que ela é toda a identidade construída, mostrando o quanto que ela não é tão potente quanto ela imagina que ela seja e o quanto que ela precisa, essa vítima precisa desse parceiro para ele fazer a completude, para ele fazer esse ego auxiliar, que no fim fica sendo uma personalidade que se sobrepõe a essa personalidade que vai ficando ao longo do tempo cada vez mais frágil por causa desta destruição velada e massiva da identidade do recurso do outro. Agora, a grande questão é assim, por que o abusador faz isso? Como que ele consegue deixar as pessoas ficarem tão frágeis? E como que ele consegue abrir uma chaga emocional a ponto de tudo que a pessoa já tem de construído, de saudável, ir por terra e ficar essa questão do medo do abandono que as crianças, os bebezinhos têm. Então, como que esse abusador consegue a manipulação de todas essas construções saudáveis e deixar a pessoa literalmente num pedaço que ao longo da vida ela poderia lidar muito bem e resolver
ou não precisaria ficar essa chaga emocional. Então, voltando, ele faz essa promessa da fusão de início e depois ele sai da história e vai deixando a pessoa desamparada e aos poucos ele vai destruindo toda a identidade da pessoa e isolando a pessoa da rede de apoio. E como que ele vai isolar a pessoa da rede de apoio? Porque isso daí é uma coisa muito forte que eles fazem. Como que ele isola? Por exemplo, ele vai lá na família da vítima, ele vai lá, de repente ele cria uma confusão com a família da vítima. E aí, ou ele inventa para a vítima alguma situação de desconforto para a vítima. Olha, eu acho que o seu pai, ele prefere a sua irmã, olha, e arruma evidências, e ele faz aquela questão lá que a gente chama do gaslighting, né? Porque eles falam, até que a percepção a percepção legítima da vítima vai sendo minada. E aí, ele, com essas confusões, com esse mal-estar e com esse mau humor que esse parceiro vai ficando muito difícil dessa vítima continuar frequentando a família, por exemplo. Ou a questão de quando a vítima está trabalhando e ele convence essa vítima, assim, olha, às vezes quando é recém-casado, ou mesmo quando está no namoro, fala assim, olha, você acha que vale a pena você continuar indo nesse trabalho? Está tão perigoso, eu cuido de você. E com isso ele vai destituindo totalmente a vítima de toda a identidade. Eu gosto muito de falar de identidade porque é narcisismo perverso e eles sim vão destruir a identidade de tudo que tem sentido moral e tudo que tem sentido de personalidade da vítima. Então, eles vão destruir de maneiras muito sutis, fortes, permanentes. Então, em algum momento eles vão tirar a pessoa do trabalho porque o trabalho não é bom ou porque a pessoa não está sempre cansada e vai convencer até que a pessoa está sempre cansada. Então eles têm um grau de convencimento se a pessoa, e a nota principal é o acuamento. Então o acuamento como com uma ameaça de abandono, com mau humor. Então, se a vítima não faz aquilo que o abusador ou não entra na verdade plantada do abusador, ela fica sob a ameaça severa de abandono e o mau humor, e muitas vezes o cara fica de mal, né? Ele não fala com a vítima, então ela já fica no pior dos mundos, porque ela não sabe o que fazer e muitas vezes essas vítimas elas chegam a pedir desculpas, que é o maior erro que elas podem cometer, sobre situações que elas têm certeza absoluta que elas estão certas. E quando elas fazem isso, elas estão entregando a própria alma para o abusador. Porque elas estão contando para o abusador que sim, elas podem passar por cima delas mesmas, tudo para não perder este ser que fica sendo colocado num lugar de supremacia e que não passa de um tirano. Então, existe muita confusão e as pessoas vão ficando cada vez mais frágeis nesse tipo de relacionamento, porque elas vão esquecendo de quem um dia elas já foram e de todas as capacidades que elas têm de gerir a própria vida. Então, são pessoas adultas que acabam... É muito perigoso esse tipo de relacionamento se a pessoa não desperta antes. Então, pode acontecer uma falência emocional muito severa ou adoecimento físico também. E eu tenho muitos detalhes para contar sobre como que existem essas manobras e posso contar um pouquinho o porquê que esses abusadores agem assim, que eu acho que é bastante interessante para as pessoas entenderem. Agora, os comentários eu acho que não estão ativados, né? E agora eu só vou dar um salto rápido aqui para comentar por que, inclusive, eles pegam essas vítimas, que muitas vezes têm até uma certa repulsa de início, porque eles escolhem e falam assim, não, você vai ser aquela que eu vou pegar para mim. E por que eles escolhem?
porque vai ser a tocha olímpica delas. Então, porque é a mais bonita, porque é aquela que vai narcisicamente me deixar nas alturas. Mas como ele é um narcisista, o céu é o limite. Então, daqui a pouco ela não serve mais. Mas enquanto ele está no foco da caça desta daí, ele vai fazer de tudo e mais um pouco. E o que pode acontecer quando a pessoa ouve o sinal e o corpo fala? O corpo às vezes registra e fala assim, nossa, não quero esse cara, e ele está insistindo, 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 e ela acaba cedendo e vai para um jantar, bom, está insistindo tanto, né? Deixa eu... Fica até com mal-estar de não ir. E aí, o que acontece? Vou dar exemplos já, até de pacientes mesmo, mas que isso daqui é uma situação que é muito recorrente, né? Existe a intuição, sempre é nosso anjo da guarda, ela sempre, nossa máquina biológica, ela está fadada à sobrevivência. Então, quando a gente tem uma intuição forte, o corpo está falando, é o nosso registro de sobrevivência que está dizendo que a gente precisa ouvir. Então, sempre acontece algo que diz, olha, eu tenho razão, eu tenho uma paciente específica que ela foi praticamente violentada na primeira noite que saiu com esse rapaz doce e maravilhoso socialmente. E depois disso, o cara já falou quem ele era, já mostrou evidentemente quem ele era, mas aí o que ele fez? Ela resolveu que não queria mais contato e que ele pegou ela no carro, e foi uma coisa muito desastrosa. E aí no dia seguinte ele encheu a casa dela de flores e não sossegou enquanto ela não o desculpasse, falando que ele tinha bebido um pouco a mais, que isso nunca tinha acontecido com ele. E ele insistiu tanto, 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 e bombardeou ela tanto de desculpas, que ela acabou cedendo, e ainda em cima da repulsa. Olha a repulsa física. E acabou cedendo de tanta, tanta, tanta adulação, né? Bom, o que acontece que esse relacionamento específico, ele foi desenvolvido, e aí começou a trama do abuso físico, porque muitos desses abusos, inclusive, eles passam para depreciação do corpo da mulher, eles sempre fazem uma espécie de triangulação, dizendo que a ex era melhor do que a pessoa, e nesse momento já existe uma dificuldade da pessoa sair da relação, porque ele já conseguiu a artimanha de começar a destruir a autoestima e de causar a dependência emocional. Aqui tem um comentário que fala sobre que são psicopatas com certeza. Então, aqui existe algo muito importante para comentar com vocês. Eu estou pincelando um monte de situações, não estou conseguindo te ouvir para você perguntar, Renata, então eu estou falando assim, de acordo com algumas questões que estão vindo e o que eu penso que é importante nesse momento aqui. Quero falar um pouquinho também de confinamento nos dias de hoje, o que pode estar acontecendo, tudo bem? Então, olha só, tem um alerta muito grande, porque aqui escreveram assim, psicopatas. E aqui o alerta é quem é o narcisista perverso, o que é um narcisista perverso e o que é um psicopata. Isso é muito importante porque assim, os psicopatas sociais, eles estão entre nós. Os narcisistas perversos igualmente estão entre nós. E estão na sociedade. Nós estamos numa sociedade narcísica, então, onde as pessoas têm um vazio muito grande, elas precisam preencher com o olhar do outro, com a roupa do momento, mesmo agora a gente estando em tempos de Covid, que isso não consegue ser efetivado. Eu já vou falar também o que tem acontecido quando essa parte narcísica fica em confinamento, mas vou deixar aqui um pouquinho de lado, tá? Então, o que acontece? A gente tem qual é a diferença do narcisista para o psicopata? O narcisista, ele tem um ideal de que ele precisa ser o magnânimo,
em detrimento de alguém que está com ele. Então, no início, os dois são os magnânimos. E com o tempo, para ele se sentir magnânimo, ele tem que ter alguém de contraponto para ele continuar se sentindo magnânimo. Então, se ele não descarta, essa pessoa aqui, ela tem que ser menos do que ele, embora socialmente ela tenha que aparecer igualmente com ele, porque tem que mostrar para a sociedade que é um casal ótimo, excelente. Então, esse relacionamento nos bastidores é que acontece toda essa trama de desqualificação. Por quê? Porque ele precisa ter o contraponto de um fundo falso que ele tem esse fundo falso, e esse fundo falso lá dentro, ele não se acha tão bom quanto ele quer ser. Só que ele não aguenta ver isso nele. Ele vai precisar ver fora dele e projetar isso na pessoa que está com ele. Então, ele vai fazer todos os tipos de tramóia para diminuir a pessoa. E essa pessoa é aquele pedaço dele que ele não consegue ver. E ele fica nesse delírio, ele não consegue se sensibilizar com essa pessoa que está junto, ele não tem empatia nenhuma, é super egoísta, porque ele é uma boquinha aberta precisando do leitinho bom. Então ele vai lá bebendo leite, só que nunca preenche. E por outro lado, a vítima também quer o leitinho bom. Então a vítima fica à espera desse momento de fusão, de uma brisa de afeto que vai trazer aquela sensação de plenitude. E o que esse abusador sabiamente faz? Ele faz que quase vai matar a vítima, porque ele precisa dela, mas ele precisa dela aqui viva. Porque ele precisa mostrar para os outros que essa vítima, ela está bem, e se ela não estiver bem, ela vai falar assim, ai, coitada, ela tá meio deprimida, porque aí ele vai ficar lá em cima também. Então, tem várias nuances. Mal sabe a sociedade que quem deixa deprimida é ele. E é uma coisa que é um alerta também para quando você está conhecendo alguém, se essa pessoa fala assim, olha, minha ex, ela era louca, deprimida, tentou suicídio. Tudo isso daí fiquem de olhos bem abertos, porque tentou por quem? Por quê? Então, é bom saber muito bem o histórico de quem vocês estão começando a se relacionar, né? Em vez de ficar com a pena que ele quer que vocês tenham dele e não entrar nesse conto, perguntem, sejam observadoras da cena e perguntem a eles qual foi a história mesmo e ativem esse sexto sentido de vocês, que é o carro-chefe, para vocês não entrarem em roubadas, tá? Bom, esses são os narcisistas. Eles são tão perigosos quanto os psicopatas, por quê? Porque toda vez que eles quebrarem as pernas emocionalmente das vítimas, essas vítimas vão cair e depois elas se reerguem tentando ser amadas novamente do jeito que elas já imaginaram que elas foram um dia. Toda vez que elas quebram, elas levantam, elas fazem duas coisas. Primeira coisa, elas levantam mais fracas, porque perdeu energia vital, mas ainda assim elas vão recuperar energia e vão tentar ficar bem, até que vai chegar uma hora que não vai dar conta de ficar bem, de jeito nenhum. E outra coisa que elas estão dando recado para esses abusadores é que elas aguentam. E quanto mais elas aguentam, mais elas dão recado. Você tem mais espaço para me abusar. E eles vão crescer mais, porque essas vítimas não têm condição emocional neste momento de dar limite ou de sair fora desse tipo de relacionamento. Muito bem. Então, eles vão, assim, aquele bate, alisa, né? Porque aí eles vão destruir, mas não vão deixar destruir totalmente, porque eles precisam, né? Isso, aqueles que não fazem o descarte, que vão encontrar com outras que eles julgam serem melhores durante o processo da relação. Muito bem. Qual que é a diferença do psicopata? Né? O psicopata, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Exatamente. Só que o intuito é diferente. Ele se veste de narcisista, ele é totalmente articulado, então ele sabe seduzir, ambos não têm empatia, né? Só que
o prazer desse aqui é quando ele se sente superior, quando ele se sente que o narcisismo dele está sendo alimentado. Qual é o prazer do psicopata? Todo mundo sabe, não sabe? Qual que é o prazer do psicopata? O psicopata tem prazer em matar. O psicopata, ele faz uma... ele não resolve questões emocionais. Nenhum deles amam. Eles não resolvem primitivas. Aquela coisa assim que... Vou dar um exemplo bem simples. Quando a criança fica com raiva da mãe, do pai, porque eles põem limites e falam assim, ai, que raiva, eu quero que você morra. Então, né? Que a criança é o direito da criança, né? É criança. E, de repente, o pai e a mãe aparecem lá e não morreram, e eles fazem uma reparação e fazem, puxa, ele cuida de mim. E aí tem todo aquele desenvolvimento emocional saudável. O psicopata, por N razões, e muitas pessoas falam que existe, muitos estudos falam que existe não só essa leitura, óbvio, mas existem leituras sobre o desenvolvimento cerebral, que pode, a pessoa já pode nascer com esse gene, existem estudos muito interessantes, inclusive, sobre isso. Então, eu estou falando de hipóteses, mas a gente sabe o fim, a finalidade deles, né? Então, a hipótese desses que não conseguiram efetuar essa transição no mundo psi, eles vão atuar. Então, em vez de fazer isso aqui dentro, eles vão matar fora o que eles não mataram dentro simbolicamente. Então, os que são psicopatas sociais, eles não são serial killers, em hipótese algumas. Eles não são aqueles psicopatas com P maiúsculo. Eles são psicopatas com P minúsculo, a gente brinca, né? Mas não deixam de ser perigosos. E eles fazem exatamente o mesmo caminho que o narcisista. O psicopata, ele é totalmente articulado, ele sabe como transitar na sociedade. Narcisista também. Mas o psicopata, ele, ao contrário do narcisista, se o narcisista leva fora, ele vai ficar com o ego ferido, com a ferida narcísica. Então, ele pode acontecer algumas coisas. Ou ele ficar com a fúria narcísica e ficar... Eu já vou falar do bipolar também. É que tem muita coisa para falar. Ele pode ficar com a fúria narcísica dele, com uma ira violentíssima, e pode quebrar a casa, pode xingar, pode fazer o que for, pode tentar seduzir de volta para conseguir ficar com esse lugar de magnanimidade de volta, que tem dentro do meu livro tem o meu artigo que é Volte a Dormir, então ele vai seduzir para a vítima dormir de novo, ele continuar arrancando um pedaço dessa vítima, ele pode fazer de tudo, mas quando ele vê que não tem saída, ele fala tchau e vai arrumar outra para mostrar para essa o quanto que ele é o cara. E ele, muitas vezes, quando tem filhos, ele vai infernizar a vida dessa mulher com os filhos, querendo mostrar o tempo todo o quanto que essa mulher é lixo, né? Então, aí tem muita coisa para a gente falar, porque essas mulheres, eu estou falando hoje de mulher, mas é homem e mulher, pode ser o contrário. Essas mulheres, quanto mais elas ficarem bem, é aquela coisa que eu falo com os meus pacientes, né? A vingança é você estar bem. Aí você não quer se vingar, não quer nada, mas o teu modelo de estar bem que vai contar toda a história, inclusive para os seus filhos. Então, essa luta desses narcisistas para denegrir, ela fica totalmente inglória. Assim, eles difamam a vítima, eles arrumam, olha o perverso, arrumam esses fly monkeys que a gente fala, né? Então, eles arrumam amigos para falar assim, olha, ela é assim, ela ficou louca, vê como ela está louca, e atiçam para a mulher entrar em colapso também, para a mulher berrar e falar assim, é louca mesmo, só que ninguém está vendo o que ele está fazendo lá debaixo do pano, né? Muito bem. Mas esses daí, eles fazem isso. O que os psicopatas fazem? Os psicopatas não desistem. E isso daí é terrível. Esses psicopatas, eles literalmente, eles vão mostrar numa hora de separação ao que eles vieram.
Então, dificilmente eles vão desistir da vítima, porque a vítima é o alvo que eles querem matar. Então, eles não matam diretamente, mas eles matam porque eles têm o contexto social, eles não são serial killers, não são os assassinos, porém, eles são, porque o desejo deles, diferente do narcisista, que pode sim ocasionar morte por falência emocional ou uma doença, o psicopata igualmente. E aí tem muita coisa para falar sobre os desejos desse psicopata social, as conquistas que ele quer ter, inclusive no ambiente de trabalho deles, que pode acontecer um monte de coisas nesse nível, que vocês nem imaginem a loucura que é. Mas quando... não mata a alma, eu já vou falar sobre isso. Isso é legal, essa pergunta, gostei. Então, quando eles vão lá para destruir essa pessoa precisa se fortalecer num nível para ela não emitir nenhuma frequência, nenhum fio solto que esse abusador, tanto narcisista quanto psicopata, ele possa enredar. Eu já tive pacientes, olha para vocês verem como o assunto é grave, que eles pegam os filhos e dá beijinho nos filhos e vai dar um beijinho na ex-mulher e fala assim, não vou... assim, tudo lindo, maravilhoso, os psicopatas, e aí chega no ouvido da ex-mulher e fala assim, eu não vou sossegar enquanto eu não te matar, enquanto eu não te ver morta. Nesse nível, gente, é nesse nível. Então, acho que ficou claro essa diferença de não desistir. Muito bem. Agora eu vou falar um pouquinho do que pode estar acontecendo dentro desse contexto emocional, e só vou falar que eu não esqueci de quem falou de transtorno bipolar, e tem outros espectros, mas aí é muita coisa para falar. Tem outros espectros que podem transformar as relações, os relacionamentos em relacionamentos abusivos. Mas é muito extenso e muito profundo isso daí. Então, hoje eu estou falando mais de como que eles funcionam, como que fica o psiquismo deles, o psiquismo das vítimas. E aqui eu queria dar um ênfase muito grande, e eu imagino que precioso, nessa época que a gente está vivendo de confinamento. O que pode estar acontecendo quando as pessoas estão confinadas com pessoas desse tipo e que não têm a possibilidade de sair para se distrair, por exemplo. Mesmo o abusador, ele não está dando conta, ou de, sei lá, se é um narcisista, um psicopata, de trair, ou de sair, ou de fazer as falcatruas em outros lugares. Fica tudo condensado. E olha só, na parceira ou no parceiro, mas pior, fica condensado dentro deles. E aí sim fica uma bomba relógio real, onde qualquer gatilho é uma explosão desmedida, porque já não se encontra nada que se possa ter distração para amenizar as questões. E por isso que hoje existe uma evidência muito grande do que pode acontecer em termos de violência doméstica. E vou falar mais, violência doméstica existe porque, em primeiro lugar, tanto o narcisista quanto o psicopata ou outros, eles vão lá, de repente, dão um empurrão, ou falam assim, olha, você... aqui a gente dividiu tarefa, você não limpou direito o que era, olha que sujo, aí joga mais coisas, fala assim, eu quero ver se você limpa direito, ou depois o cara limpa em cima, mostra como que é, humilha, tudo só um exemplo para ver como que fica o inferno a vida dessas pessoas. Ah, você se maquiou para quê? Para ficar em casa? Né? Tipo essas coisas que vão surgindo tudo como argumento tudo serve como argumento para deteriorar a autoestima e a identidade da vítima. Muito bem. Só que isso ele vai ficando sem freio quando tem um confinamento. Então, as irritações
vão perdendo as medidas, a humilhação, assim, vão perdendo as medidas, porque ninguém realmente está vendo, e se tiver filhos, os filhos também têm um código familiar, de que a família tem que sair fora e aparecer uma família linda, maravilhosa. Então, muitas vezes eles ficam omissos, ou de medo, ou por se identificarem com o agressor, para ter um tipo de sobrevivência, por mais absurda que possa ser, mas às vezes eles precisam para não sucumbir no horror, que também é um jeito de sucumbir no horror, isso daí, mas não tem muita saída. Então, o cara pode dar um empurrão e, de repente, falar que não, isso aqui não é. Ela fala, você me bateu. Não, bati em você, isso bater. Você vai ver quando eu te bater, mas já é. Já é. E se a pessoa levar um empurrão e o cara convencer ela de que não é uma violência, que essa live sirva também para avisar que sim, é uma violência que pode piorar muito, porque se você aderir e falar assim, foi só um empurrão, ele está me falando que isso daqui, que quando ele der um tapa vai ser um tapa mesmo, na próxima vez você vai entender o que é um tapa mesmo. E ainda assim ele vai te convencer que não é, porque ele pode te estrangular. Se eu bati assim, se eu quiser eu te mato. Na outra vez ele mata. Então, o que pode acontecer? Ó, beber água aqui. O que pode acontecer? Eu já vi casos, gente. Os pacientes que eu recebo no consultório, eles não chegavam em abuso físico do jeito que está acontecendo hoje em dia. Hoje em dia é muito gritante. E eu falo com todas as letras que tem muito a ver com esse confinamento. Então, dos dois lados, porque existem pessoas que estão confinadas, gente, confinamento é confinamento. Então, que começam a receber as agressões e tem um surto de percepção no bom sentido, ou vai embora, ou vai para a delegacia, mesmo assim, ou, que é o pior de tudo, né? Vai se defender agredindo e acaba em desastres gravíssimos e podendo acabar em morte também, como infelizmente tem acontecido. Então, assim, esse áudio aqui também eu queria que você visse como alerta, porque existe uma depreciação massiva, pode vir nesses tempos de Covid para agressão, e uma agressão que esses abusadores imaginam que as vítimas, por estarem em confinamento, elas não vão ter condição de sair porque tem morte aqui, tem morte ali pelo Covid. Só que não. Aqui no confinamento, a morte é imediata. No Covid, você vai se proteger. Você vai sair, vai se proteger, você vai buscar auxílio de tudo quanto é maneira. Hoje em dia, eu especificamente estou fazendo atendimento online direto, porque a gente fazia atendimento presencial, eu já fazia com algum pessoal que morava fora online, e isso daí só se estendeu. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês é assim, conexão é conexão. Então, se vocês precisarem ou conhecerem alguém que precisa de ou algum atendimento, ou a live mesmo, gente, eu estou falando com vocês dessa proposta da Renata maravilhosa, por isso que eu sempre estou aberta para falar, porque é muito importante. Eu estou olhando aqui para a Renata está olhando para a tela. Existe, gente, conexão. Existe conexão, e a conexão é que traz a vida. O que não traz a vida é não conexão. E uma coisa que eu posso garantir para vocês é que, se vocês estão num relacionamento onde vocês sentem que a pessoa está junto, só que não, confiem, tem algo que literalmente não está acontecendo ali nessa relação. Então, questionem-se se essa relação está sendo boa. E para finalizar aqui esse raciocínio, eu vou responder o que me perguntaram lá atrás, se matam a alma, né? Jamais, não acredito nisso em hipótese alguma. Se eu acreditasse nisso, eu não estaria aqui fazendo essa live. Então, assim, o que é a alma? A alma pode ser sequestrada, mas não assassinada, a não ser que a pessoa mate a outra lá, e mesmo assim vai, sei lá o que acontece lá. Mas, assim,
enquanto vocês estiverem aqui e com um sequestro, né, de alma, que é o sequestro da identidade, por mais que as pessoas possam ficar até neurologicamente lesadas de tanto ficar paradas, porque existe muita manobra psicológica, muito abuso psicológico, onde a pessoa não consegue nem raciocinar mais. A pessoa vê, por exemplo, uma traição e o cara ainda te convence que a culpa é sua ou que a traição não aconteceu e ainda a pessoa pede desculpas. É inacreditável, mas isso acontece muito. E muitas dessas conversas intermináveis, onde o cara vai ficando bravo com questões que a vítima viu ou tem toda a razão ou que está injusta, ela vai se calando, vai se calando, sabe por quê? Porque ele fala demais, ele muda de humor, ele ameaça. E isso daí vai fazendo com que a vítima se confunda. Esse é o gaslighting que a gente fala. Se confunda e fala assim, puxa, será? Pô, mas e agora? Agora ele vai embora. Mas quer saber de uma coisa? Eu sei que eu tenho a minha razão, mas eu vou concordar para voltar ao bom humor, porque eu não aguento esse mau humor. E toda vez que essa vítima fizer isso daí, ela vai esquecendo de que ela é. É a pior armadilha que ela pode armar para si própria. Tá? Então, é a subjugação literal e é o apagamento de si mesmo, mas jamais impossível de não se recuperar. Sempre se recupera. A gente tem neuroplasticidade do cérebro e, por exemplo, essa live que a Renata, querida, me convidou para fazer com vocês, ela é uma live que, no momento onde você é tocado, você desperta, você raciocina, a sua rede neurológica ela já está sendo acionada e ela sai de um lugar de paralisia e de apatia. Então, nos lugares onde você não tem consciência, toda live que você vê, todo momento que você desperta, uma parte neurológica sua está sendo vitaminada, oxigenada, e isso vai para todo o corpo. E a reverberação disso se chama, sabe o quê? Vida, autoconsciência, lucidez e poder de ação. Pronto, falei. É isso, gente. Se vocês quiserem mais alguma questão, alguma coisa, a gente pode conversar, mas eu acho que aqui a gente pode... Eu não estou conseguindo enxergar. O que está escrito? Não ouvi, peraí, fala por meu óculos aqui, fala. Põe de novo. Não tenho, eu não ouvi mais. Ó, um super beijo. Depois a gente fala de um jeito onde a gente possa se ouvir. Mas olha, gente, só vou falar uma coisa aqui para vocês. Renata, olha que incrível, né? Eu sempre gosto de usar os cenários. Eu faço isso nas minhas sessões de terapia e eu sempre aproveito o campo do que vai se formando, né? Então vamos só falar um pouquinho. Então vou falar um pouquinho, tá? Vou falar só um pouquinho desse campo aqui. Olha só, vamos entender o que aconteceu nessa live. Vamos usar esse campo. A Renata não falou, e a Renata veio falar de abuso, e o que aconteceu com ela? Não, fala, gente, olha, não pôde falar. Não pôde falar, ela ficou proibida de falar por alguma força cósmica de internet, sei lá o quê. Mas olha o cenário, gente, isso aí é o que acontece no abuso. Olha só, aqui eu estou num outro lugar e no abuso, como que as mulheres ficam? Elas têm... Olha que incrível, gente, fala sério. Elas têm vontade de falar, o olhar da Renata super conectado, ele fala. Olha, fiquei até arrepiada, gente. Fala sério. O campo, Renata, seu olhar
fala. Você tá super presente, mas não fala, não consegue ser ouvida. É isso. Esse é o exemplo do relacionamento abusivo. No início, olha aí, você vem, você tá, mas está tudo travado, você não tem escuta, não dá, não dá, não dá, não dá. E aqui eu tô, sabe o que eu tô fazendo o papel? Eu sou a alma que fala, que tá berrando, que tá contando. Olha, gente, é isso. Eu não consigo falar, mas é isso que tá acontecendo. É isso. É isso mesmo. Então, a metáfora da nossa live de hoje. A gente fez assim o teatro perfeito. Renata, sabe o que vai acontecer, gente? A próxima live, como essa Renata aqui, ela vai estar recuperada, porque ela despertou bem nessa live, aí ela vai falar, ela vai botar a boca no trombone. Aí a conexão vai estar muito além e vai botar as palavras no mundo. Tá bom? É isso, querido. Obrigada eu também. Super obrigada. E olha, só uma coisa aqui para vocês. Isso que eu falei agora, que eu trabalho com o despertar da consciência. Isso daqui é algo que para mim é sagrado. Eu sempre leio o cenário, sempre leio. E assim, de uma forma que é criativa, mas a gente pode usar como uma realidade bem objetiva. Então, percebam os cenários que vocês estão vivendo e leiam. Tá ao contrário, fica ao contrário, não dá, tem que pôr no espelho. Tem que pôr aqui, tem que virar. Depois a gente fala, gente. Tá bom? Então, um beijo para vocês, um super beijo, Renata. E olha, vou deixar aqui meu recado aqui para você. Quero te ouvir. Tá? É? Ah, fala mais. É isso? Fala mais? Então, eu acho assim, olha, a gente tem muita coisa para falar sobre relacionamento abusivo. Muita, muita coisa. E a gente pode até combinar um outro momento e a gente pode combinar, inclusive, que de vocês terem uma escuta também, eu quero ouvir vocês, né? Então, perguntem, falem e vamos ajudar as pessoas a despertarem de tudo que é abusivo, do que existe um abuso aí que eu falo muito também, que é do que a gente se autoabusa com as nossas crenças e como a gente coisa para a gente falar sobre abuso, né? Então, é isso. Então, eu vou deixar um super beijo para vocês, tá? E a gente, quem sabe, combina uma outra à tua disposição, tá bom? Super beijo. Beijo, Renata. Obrigada pelo convite. E a gente se fala nos bastidores. Aquela coisa de bastidor do narcisista, não. Brincadeira. A gente se fala, tá bom? Um beijão para vocês.